Leda. Podemos? Amigos, muito boa noite. Boa noite aí para todos. É um prazer estarmos aqui mais uma vez. Mais uma vez vamos procurar tomar os nossos lugares próximo a Jesus, né? Sempre a impressão que eu tenho quando a gente adentra a casa espírita, né? Sempre a gente se assentar para ouvir Jesus. Então, a gente se acalmar um pouquinho, serenar, para a gente poder estar em condições de ouvir Jesus. E o Jesus de hoje é a Leda, que já está aqui. É o Jesus do dia, todo mundo tem um Jesus do dia. Nosso Jesus do dia é a Leda, que já está ali para nos brindar com o estudo dela. E, como sempre, vamos ler uma página de Ceifa de Luz, vamos nos preparar para podermos ter ouvidos de ouvir. Pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, vamos abrir ao acaso. Ante a bênção do corpo, é a página número 33. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. A pretexto de atingir a virtude, não menosprezes o corpo que te auxilia a conquistá-la. O veículo orgânico para o espírito reencarnado é a máquina preciosa, capaz de ofertar-lhe às mãos de operário da vida imperecível rendimento da evolução. A quem lhe condene as peças enobrecidas à ferrugem destruidora. São os irmãos que se deixam vencer pelas teias da inércia ou pelo bolor do desânimo. Conhecemos aqueles que relegam a engrenagem, a perturbação e a desordem. São os companheiros que preferem o desequilíbrio e a intemperança para conselheiros de cada dia. Observamos frequentemente os que lhe arrojam as possibilidades ao fogo devorador. São os amigos voluntariamente entregues a furiosas paixões que lhes devastam a mente. Anotamos ainda aqueles que lhes cedem a direção a malfeitores confessos. Temos nessa imagem todos aqueles que se comprazem com os empreiteiros da delinquência a desenvolverem lamentáveis processos de obsessão. Preserva o teu corpo à afeição do trabalhador responsável e consciente que protege o instrumento de serviço que a vida lhe confiou. Foge ao tormento do excesso, ao azinhavre da preguiça e à excitação da imprudência. Bendizendo o templo de recursos físicos em que te situas, passarás sobre a terra, abençoando e servindo, convertendo as cordas de tua alma em harpa divina para que o Senhor, através delas, possa desferir para o mundo as melodias da beleza, os cânticos do progresso e os poemas do amor, em celeste exaltação da alegria imortal. Bonito esse último parágrafo. Amigos, vamos então elevar os nossos pensamentos. Jesus querido, Jesus amado, como é bom encontrarmos-te em tua casa. Como é bom adentrarmos o teu lar, encontrarmos sempre os teus conselhos para as nossas dificuldades do dia a dia, que tu bem conheces. Como é bom ouvir na tua voz, que nos fala sempre de esperança, de um dia melhor, de uma transformação, de lagartas que somos, em borboletas que seremos. Obrigado, querido amigo, pelo aconchego na noite de hoje. E te rogamos, ampare nossa querida amiga Leda, para que possa nos transmitir os teus ensinamentos, a tua palavra, mas, sobretudo, Mestre, permita que elas possam ser guardadas em nossos corações. Fica conosco, agora e sempre, que assim seja. Amigos, Leda, contigo, amigo. Fala daqui. Tem que abaixar bem, não sei porquê, né? Mas
É bullying do pessoal, né? Deixa. Eu e Carlinha sofremos esse bullying. Quinta a gente não tem esse problema, né? Acho que tá. Tá bom. Boa noite a todos. É muito bom a gente estar aqui na noite de sábado, né? Para estudar um pouquinho mais de doutrina. E hoje nós vamos falar, né, que a paz do nosso Divino Mestre esteja com todos nós, que hoje nós vamos falar de um assunto que é muito importante para nós nos dias atuais e para nós como espíritos imortais. A gente sabe que em cumprimento da lei de progresso, nós estamos vivendo um momento de transição. Momento de transição de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração. E como todo processo de transformação, de mudança, nós estamos passando por momentos de muitas dificuldades. Todos nós, cada um com a sua dificuldade, mas todos nós estamos passando por períodos, né? Até que se agravou bastante com a pandemia que aconteceu. Nós viemos passando já há algum tempo por momentos muito difíceis. E às vezes a gente fica pensando assim, poxa, a coisa em vez de melhorar, a coisa está piorando, as dificuldades estão aumentando, as dores estão aumentando. Mas no Livro dos Espíritos, eles falam a Kardec o porquê da gente achar isso tudo e porquê de estarem acontecendo tantas coisas, tantas dificuldades, tantos problemas na nossa vida. Eles dizem a Kardec que faz-se necessário que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Então, tudo isso são fatos para despertar em nós essa necessidade do bem, essa necessidade das reformas, necessidade de nós nos modificarmos para melhor. Então, é necessário tudo isso para que a gente desperte, né? E esse momento que nós estamos passando, que o planeta está passando, foi anunciado desde lá dos profetas, antes de Jesus. Enoque, Daniel, todos já falavam sobre esse período, né, de turbulência que a gente iria passar. E o próprio Jesus nos traz também, né, faz as previsões dele que estão registradas no sermão profético. Ele faz também, né, todas as previsões para esse período que nós estamos passando. João, o evangelista, traz no Apocalipse a confirmação dessas previsões do Mestre Jesus, né? E a gente vê também na própria codificação várias passagens em que Kardec traz para a gente, né? Ou melhor, os espíritos trazem através de Kardec também informações sobre esse momento que o planeta está passando. E aí a gente trouxe só uma passagenzinha da Gênese, lá no capítulo 18, tem o título São Chegados os Tempos. O primeiro tópico é Sinais dos Tempos, e Kardec nos diz então: são chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus em grandes acontecimentos que em grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. E no item 2 ele diz: o nosso globo, como tudo o que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Ambos esses progressos se realizam paralelamente, porquanto o melhoramento da habitação guarda relação com o melhoramento do habitante.
Então, para o nosso mundo melhorar, para alcançar essa condição de planeta de regeneração, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que melhorar também, né? Então, Jesus, o nosso tópico hoje vai ser o sermão profético, onde Jesus, então, fala de tudo isso que está acontecendo no planeta. Jesus, quando esteve entre nós, ele proferiu 4 sermões. Sermão da montanha, sermão profético, sermão do cenáculo e o sermão dos 8 ais, né? E esse sermão foi pronunciado por Jesus no Monte das Oliveiras, tá? E aí ele dá, então, ele é dividido em 2 partes. Numa parte, Jesus fala para nós sobre a era de transição, a era, né, que estamos ainda passando. E numa segunda parte, já no finalzinho do sermão profético, ele fala para nós, então, da nova era que vai chegar, a era da regeneração. E essa passagem de Jesus, do sermão profético, a gente encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 24, Lucas, capítulo 21 e Marcos, capítulo 13. Né? Então, nos conta, nós vamos usar o Evangelho de Mateus. Mateus nos conta, então, que essa passagem acontece quando Jesus, saindo do templo de Jerusalém, ele é cercado pelos discípulos e eles, então, comentam com Jesus sobre aquela edificação esplendorosa que era o templo, né? Aquela beleza que era, né? O templo. E Jesus, então, anuncia o quê? Anuncia a destruição do templo de Jerusalém. Então, essa profecia já se cumpriu. O templo foi destruído no ano 70, né, pelo exército romano, sob o comando de Tito Felício. Mas, na verdade, esse templo já era o segundo, ele já tinha sido destruído em 586 a.C. pelo exército babilônico, comandado por Nabucodonosor. E ainda teve uma terceira depois dessa, do ano 70, em 135 depois de Cristo, pelo imperador Adriano. Então, essa profecia já aconteceu, como todos nós sabemos, né? E aí, Jesus, depois de fazer essa revelação da destruição do templo de Jerusalém, ele se encaminha para o Monte das Oliveiras, seguido dos discípulos, e chegando lá, eles fazem a seguinte colocação, a seguinte pergunta para Jesus. Eles perguntam quando acontecerão essas coisas, qual o sinal da sua vinda e da consumação da era. A gente entendendo aí como consumação como fim, como término, né, de uma era. Então, essas profecias de Jesus, elas são interpretadas, isso que Mateus fala sobre consumação dos tempos e volta de Jesus, elas são interpretadas por várias igrejas cristãs como sendo o fim do mundo. Consumação dos tempos foi traduzido como fim do mundo. O mundo vai acabar, né? E falam também sobre a volta, que antes desse fim do mundo, Jesus estaria voltando. Para algumas, Jesus voltaria em pessoa, literalmente. Para outras religiões cristãs, seria a volta do seu evangelho reconstruído, o seu evangelho redivivo, o evangelho na pureza com que Jesus passou para nós, né? Então, esses sinais que eles pedem da vinda de Jesus e da consumação dos tempos, na verdade, para nós espíritas, os sinais são justamente esses momentos pelo qual o nosso planeta está passando,
né? Então, é aquele momento em que o planeta está passando por uma transformação na sua geologia, na sua estrutura, e também está havendo uma modificação no nosso viver, no nosso comportamento, né? Um momento em que estamos mudando conceitos, em que estamos revendo nossos conceitos, melhor dizendo, tendo que prestar mais atenção nos pensamentos, sentimentos, atitudes, palavras. Então, isso tudo seria os sinais dos tempos, essas mudanças, tanto internas nossas, como mudanças do planeta, né? Então, ele fala para nós, então, nesses dois períodos, o período de transição e o período de regeneração. Antes dele começar no sermão profético a falar de tudo o que aconteceria, né, das dores que viriam, do sofrimento, ele faz um alerta para todos sobre os falsos profetas que viriam, que renasceriam aqui em número muito grande. Então, só para a gente dar uma entradinha, é claro que nesse tempo, nesse período, nessa era, vão vir espíritos também já bem adiantados, tanto moralmente como intelectualmente. Eles também já estão renascendo entre nós, e o Divaldo tem muitas falas, palestras, que ele diz que isso já está acontecendo desde a década de 70. Então, estão vindo esses espíritos, e ele diz para nós, nessas palestras, né, que voltarão espíritos ligados às artes, espíritos muito evoluídos na ciência, evoluídos na justiça, né, e altamente evoluídos também no quesito mediunidade. Que ele diz que eles vão preparar, né, vão já trazer um corpo físico com as antenas psíquicas bem mais desenvolvidas, né, para que a mediunidade também dê um passo adiante. E num dos vídeos ele cita alguns espíritos que estariam voltando nesse período. Então ele fala de Krishna, fala de Siddhartha Gautama, Bezerra, fala de Joana, e quem viria junto com Joana, mais ou menos na mesma época? Jung. Ele diz para a gente, já são velhos conhecidos, né? Jung fez um estágio grande lá com Joana na espiritualidade, antes dele vir, e que agora ele voltaria, ele ainda cita que seria após 2030 que Jung voltaria. Será que a gente ainda vai ver, Carlinhos? Né? Ele voltaria depois de 2030 e Joana viria um pouquinho antes, mas que eles vão se encontrar por aqui. E numa entrevista também para o Núcleo de Psicologia e Espiritismo da Associação Médico Espírita do Brasil, ele fala também, e isso está no livro Transição Planetária, quem já estudou sabe, que viriam espíritos do sistema das Pleiades, mais especificamente de Alcíone. Então viriam de lá espíritos. Alcíone já é um mundo superior ao nosso, já um mundo feliz, e esses espíritos viriam atendendo a um chamado do nosso Cristo. No livro Transição Planetária, nos é contado, Manuel Filomeno nos conta, que o Cristo, Jesus, foi até lá e conversou com o Cristo desse mundo e pediu a ele se ele podia mandar alguns dos habitantes lá de Alcíone para ajudar a gente nesse momento difícil. Então, esses espíritos se ofereceram por amor, atendendo a essa solicitação do Cristo. Então, eles estão aqui, por aqui, já desde a década de 70, nos ajudando, né, através do exemplo, através da palavra, por amor. E aí, eles já são bem adiantados intelectualmente, bem adiantados moralmente também, e eles vêm com a missão de nos ajudar nessa mudança de hábitos que nós temos que ter, né? Eles vêm para ensinar transcendência
e beleza. E Ivone Pereira nos fala muito bem sobre essa questão no livro Devassando o Invisível, em que ela fala, né, da proximidade dela com Beethoven. Ela e Beethoven batiam altos papos. Então ela diz que Beethoven diz que também vai voltar, vai reencarnar aqui no Brasil. Não precisa a data, diz que vai ser depois, queria ser depois de 2000, e que junto com ele viria uma turma de artistas, espíritos que já foram das artes em outras épocas, né, e que estariam voltando também para ajudar eles trazendo o amor e a beleza nas artes, coisa que eles não fizeram quando estiveram aqui. Então Ivone fala, e aí Beethoven diz para ela que iria voltar uma turma grande de artistas e que quem estaria na orientação desse grupo seria Vitor Hugo. Então a gente vê, né, o top dos espíritos que estão vindo por aí, né? Muitos já estão vindo aí desde dessa época de 70. Mas em contrapartida, vão renascer espíritos muito, muito, muito imperfeitos ainda, com a moral ainda muito a desejar, embora tenham um desenvolvimento do intelecto muito grande. Então, são espíritos, né, que eles vêm, mas eles vão usar essa inteligência, esse conhecimento todos que ele tem, de uma forma equivocada. São espíritos que ainda são muito ligados às coisas do mundo de César, aos prazeres do mundo de César. Então, são espíritos muito ainda querendo poder, querendo riqueza, posições sociais, querendo autoridade. Então, eles vão usar tudo isso de conhecimento que eles têm de uma maneira equivocada. E aí, Jesus nos adverte, né, que a gente tenha muita prudência para que a gente não seja influenciado negativamente por esses irmãozinhos que estão aí já reencarnando. E aí a gente lembra do ensinamento dele, vigiai e orai. E aí lembramos do Evangelho de Marcos, lá no capítulo 13, em que ele acrescenta à frente do vigiai e orai o olhai. E Emmanuel faz um comentário sobre essa passagem de Marcos, muito linda, no livro Vinha de Luz, na lição 87, que ele explica para nós o que o Marcos quis dizer com o olhai. O olhai, ele quer dizer que a gente precisa examinar, analisar, refletir, para que a nossa vigilância seja completa, para que ela seja bem feita, para que a gente consiga vigiar de uma maneira acertada, né? Quer dizer que o olhar quer dizer o observar o que acontece ao nosso redor. Quais são as sugestões, as influências que estão chegando para nós no nosso dia a dia, né? Que energia, que tipo de energias estão à nossa volta? E que, se forem energias negativas, que a gente não se deixe influenciar por elas. Então, Jesus adverte para a gente ter essa prudência de estar sempre olhando à nossa volta, ver o que está acontecendo, ver quais as influências estão chegando até nós. Esses falsos profetas sempre existiram. Toda a humanidade, todo o período da humanidade, estiveram aqui os falsos profetas, e eles caminham aí entre nós ainda, encarnados e desencarnados. Então, eles mentem, eles enganam, eles ensinam errado, eles divulgam o evangelho de uma forma errada, eles fazem falsas promessas, isso tudo com interesse próprio, para tirar proveito próprio. Aí a gente lembra de uma questão também do Livro dos Espíritos, em que os espíritos falam para Kardec que o sinal mais característico da imperfeição
é o interesse pessoal. Então, todo móvel nosso, toda a nossa ação em prol do outro tem que ser desinteressada, tá? Inclusive, no Evangelho, lá no capítulo 20, no item 5, que fala dos obreiros do Senhor, né? É frisado lá pelo Espírito da Verdade que toda caridade, toda ação no bem tem que ser desinteressada, né? Então, depois que ele fala sobre os falsos profetas, nos dá esse alerta, ele então começa a falar do princípio das dores. Ele começa a falar de todas essas coisas que vêm acontecendo. Ele aí então fala sobre um período de guerras, de fome e de catástrofes naturais, citando particularmente os terremotos. Então, Kardec, quando pergunta sobre as guerras aos espíritos, eles respondem que a guerra ainda existe entre nós pela predominância da natureza animal e transbordamento das paixões. E Kardec ainda pergunta se um dia as guerras vão desaparecer da Terra. E eles dizem que vai desaparecer por quando o homem compreender a justiça e praticar a lei de Deus. Então a gente pode ter uma ideia, que depois mais lá na frente a gente vai falar, né, sobre quando isso tudo vai acabar. Quando a gente entender o que é realmente a justiça e praticar a lei divina. Temos que fazer a nossa parte, né? E aí a gente lembra de uma passagem, né, ou melhor, de uma bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então a gente tem que fomentar a paz e não fomentar a guerra. E aí eu trouxe para vocês uma fala de Raul Teixeira. Raul Teixeira fez um vídeo, e tem também por escrito esse artigo, para a Federação Espírita do Paraná. E ele fala, faz um texto que ele dá o nome de As Guerras e Nós. E ele fala assim: todas as vezes que nós não estamos em paz conosco, a nossa tendência é derramar esse produto da nossa intimidade no ambiente em que estamos e sobre as pessoas que nos cercam. E aí ele fala de várias coisas, às vezes, sentimentos, emoções que a gente alimenta dentro da gente e que numa hora isso explode e a gente acaba descarregando naqueles que estão à nossa volta e no ambiente em que nós convivemos. E ele diz, então, são as malquerenças, são as violências, as agressões verbais e físicas, a cólera, o temperamento rebelde, tudo isso são essas coisas que ficam aqui, né, borbulhando no nosso interior. E aí ele diz assim, ele dá o nome de tudo isso de sementes de guerra. E ele diz, é por causa dessas sementes de guerras que nós encontramos as guerras grandes, de grandes proporções, as guerras dos campos de batalha, a guerra das nações entre si. Tudo isso que nós vemos em tamanho grande começou no campo de batalha íntimo de cada um. Então, todas as guerras começam primeiro no íntimo das criaturas, né? Com todas aquelas imperfeições que nós temos e um jogando esses sentimentos e emoções em cima do outro no ambiente. E aí se começa, daqui a pouco, quando a gente vê, temos grandes batalhas, grandes guerras, né? E aí ele fala também da fome. Ele citou a guerra e cita a fome. No Evangelho também os Espíritos dizem a Kardec, numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Mais uma dica para a gente, temos que organizar as nossas sociedades para que isso tenha um fim, né? Então, a gente trouxe aqui só como curiosidade, a fome a gente sabe que assola o mundo inteiro, né? A gente vê a fome aí nos 4 cantos do mundo.
Aqui no Brasil, em 2003, a gente teve o lançamento do programa Fome Zero, né? Nessa época, o índice de insegurança alimentar grave estava muito alto. Com a criação do programa Fome Zero, em 2013, esse índice caiu para 4,2%. Deu uma abaixada, uma diminuída muito grande, né? Isso em 2013. Foi devagarzinho, mas diminuiu bem. Nós saímos dessa faixa de insegurança alimentar grave e saímos também do chamado mapa da fome, que é um mapa que traz ali uma relação de todos os países que estão dentro dessa insegurança alimentar grave, né? E aí, de 2014 até 2021, nós ficamos bem, ficamos fora do mapa, mas o que aconteceu? Pandemia. Quando vem a pandemia, o que acontece? Sobe esse índice de insegurança alimentar grave. Sobe por tudo que a gente viu, perda de emprego, perda de entes queridos, de pessoas que mantinham a família. Então, esse índice de insegurança alimentar caiu muito de novo. O que aconteceu? A gente volta para o mapa da fome, né? E aí, em 2023, foi lançado um outro programa, o Brasil Sem Fome. Em julho do ano passado, de 2024, já mostrou um certo recuo da fome, mas a fome ainda atinge 14 milhões e 300 mil de brasileiros. Retornamos para o mapa da fome, mas tudo indica que daqui a pouco tempo a gente vai estar saindo de novo. Quando a gente fala em fome, né, e dessa fome material, a gente lembra também do Evangelho, que diz lá que nós devemos cuidar do corpo e que devemos cuidar do espírito. Então, a gente tem que suprir as nossas necessidades, né, de alimentação para manter o nosso corpo sadio. É uma necessidade nossa, porque o nosso corpo é o nosso instrumento de trabalho aqui nessa experiência material que nós estamos tendo, mas como espíritos imortais, nós temos que cuidar também e alimentar também o nosso espírito. Como? Buscando o nosso progresso moral. Então, nesse período todo que nós estamos passando, além da fome material, nós temos a fome espiritual, que com a pandemia ficou um negócio bem visível. Por quê? Porque o que é a fome espiritual? A fome espiritual é um vazio interior, é uma busca pelo significado e objetivo da vida. E isso, muitas pessoas se perderam o significado da vida pelas perdas grandes que esse período de pandemia acarretou. Então, junto da fome material, existe também toda essa fome espiritual, né? A gente tem que se abastecer dos bens imperecíveis, que são os bens do espírito, para a gente sanar esse vazio espiritual que está acontecendo. André Luiz, no livro Ideal Espírita, ele fala para a gente: o objetivo da sua vida na Terra não constitui a autoridade, a beleza ou o conforto efêmeros. O objetivo da sua vida é o aperfeiçoamento espiritual. Então é essa fome que a gente tem que sanar também. E então a gente, quando começou, falamos aqui das mudanças que a gente tem que operar em nós. Reforma íntima. A gente tem que estar mais ligados nas coisas do espírito, ver nossos sentimentos, nossas emoções, entender o porquê disso tudo está acontecendo. E a doutrina, graças a Deus, nos dá essa orientação. Tudo tem um porquê, nada acontece por acaso. Se está acontecendo é porque a vontade de Deus está nos desígnios dele, né? Então, a gente, entendendo isso, a gente vai começando a dar valor às coisas espirituais e se fortalecendo mais espiritualmente e moralmente.
E aí ele fala também dos terremotos. Ele fala, né, dos flagelos, né, ele abrange, aqui a gente aprende no Livro dos Espíritos sobre os flagelos naturais. Né? E os terremotos são flagelos naturais. No Livro dos Espíritos, os espíritos informam a Kardec: esses flagelos destruidores têm a finalidade de fazer a humanidade progredir mais depressa. Olha a utilidade que eles têm. A destruição é uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos. Quando a gente vê essas catástrofes, essas calamidades, como em Transição Planetária fala do tsunami que aconteceu em 2004 da Indonésia, a gente vê o quê? Quando acontecem essas coisas, a gente vê o planeta todo se mobilizar na ajuda dos irmãos que estão nesses locais onde acontecem essas calamidades. Então todo mundo se reúne, manda gênero alimentício, manda água, manda roupa, né? Quem não pode, quem está lá perto, não está mandando víveres, mas está escutando, acolhendo, abraçando, confortando todos aqueles que passaram por esse período. Então desperta essas calamidades, despertam na gente essa questão da fraternidade, da solidariedade, né? Da gente ver o outro como irmão realmente. Né? E aí trouxe também para vocês uma página, uma mensagem do espírito Leopoldo Machado. Isso foi em 1º de julho de 1998, através de Divaldo Franco. E ele traz para nós uma página que ele intitula Terremoto Espiritual. E ele diz assim: graças ao Espiritismo, vem acontecendo um terremoto que os sismógrafos não conseguem detectar, mas que o psiquismo vem captando e dando-lhe curso, o terremoto de natureza espiritual. Suave a princípio, depois irrompendo de forma expressiva, irá derrubar os castelos de sonhos e de pesadelos do materialismo, do utilitarismo perverso, que cederam lugar à fraternidade verdadeira, à solidariedade legítima e ao amor sem fronteiras. Tremem os alicerces dessas antigas construções que albergam o existencialismo e a negação de Deus, negação de Deus, da alma e da divina justiça, estimulando ao gozo e à anarquia dos valores éticos. Sopra já uma brisa de esperança sobre os escombros da mentalidade desvairada que se desconecta ante as alterações provocadas pelo terremoto espiritual. E esse terremoto espiritual, ele diz para a gente que é encarregado de mudar as estruturas do nosso pensamento anterior e ainda vigente, que tem retardado o crescimento moral da sociedade. Esse está sendo o mais notável acontecimento da humanidade nos tempos atuais, que assinalará época porque renovará por completo as bases sociais e humanas do comportamento, abrindo espaço para um mundo novo e feliz. Então, toda essa mudança que a gente tem que operar dentro da gente, no nosso comportamento, nos nossos conceitos, é um terremoto interno que vai abalar e vai destruir todos aqueles sentimentos, emoções lá de trás que não eram bons, e aí vai renascer, então, novos sentimentos, novas posições, novos comportamentos. Esse terremoto espiritual pode ser considerado como ajustador das placas colossais que se movem e se chocam nas camadas profundas do inconsciente do ser, que se libertará do desespero, permitindo que surjam em toda parte as planícies da paz imorredora sob o canto sublime das vozes dos imortais. Então, nós estamos passando por momentos de terremotos na estrutura do nosso planeta, mas está havendo também um terremoto interior que é o que vai provocar a nossa mudança para melhor. Tá?
Então, Jesus fala que isso tudo, guerra, fome, flagelos naturais, seriam o início das dores. Só que outros sofrimentos também viriam, né, nessa fase ainda inicial. E aí ele começa a citar outras questões também. Ele diz: aqueles que seguirem os seus ensinamentos, aqueles que não se desviarem do seu evangelho, aqueles que trabalharem no bem, vão passar por provações, mortes, ódio, traição, perseguição. Tudo isso, ele diz, por causa do meu nome. E aí a gente lembra de outra bem-aventurança que diz: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Então, o que a gente vê? Aqueles realmente que se dedicam ao trabalho no bem, aqueles que começam ações de ajuda para o irmão que está ali ao lado, né? Que fazem atividades sempre visando o bem do outro, realmente sofrem perseguições, tanto de encarnado como de desencarnado. Quando a gente vai começar um trabalho no bem, começam a surgir dificuldades que muitos desistem de fazer. Isso está dando, não vai dar certo, desiste. Por isso que a gente tem que vigiar e orar. São o quê? São influências que estão dizendo: deixa isso, não vai dar certo, desiste, não é por aí. E às vezes também encarnados, que tentam nos influenciar para a gente não levar adiante aquela tarefa, né, no bem. Então é aquele negócio, né? Quem não faz nada passa despercebido, ninguém nota. Agora, aquele que se lança, aquele que começa um trabalho no bem, de ajuda ao próximo, esse aí sai da zona de conforto, né? Ele sai do anonimato, ele se expõe e por isso ele é perseguido por aqueles que não querem que o bem seja executado, né? Então, e Jesus aí alerta de novo, faz o segundo alerta para nós dos falsos profetas, que ficam ali também nessa hora que a gente está querendo fazer uma atividade no bem, ficam ali buzinando nos nossos ouvidos, sejam encarnados, sejam descarnados. Então, é o segundo alerta que ele faz no sermão profético contra os falsos profetas. E aí, mas ele continua dizendo assim, que teriam, assim, vamos dizer, consequências, né? Essas questões, essas dificuldades, essa tribulação toda, esse sofrimento, iriam acarretar algumas consequências para algumas pessoas. Então ele diz que por causa de todas as dificuldades, o amor esfriará e a fé esfriará. A gente não pode se deixar levar pelo desânimo. Por maior dificuldade que a gente esteja enfrentando na vida, a gente tem que ter esperança. A gente tem que colocar na gente aquele sentimento de que dias melhores vão chegar. Quando a gente entende o porquê de tudo isso que acontece nas nossas vidas, a gente tem que ter esperança, tem que ser, né, tem que perseverar, porque dias melhores vão chegar, sim. A gente não pode perder a esperança. Aí a gente lembra, sempre quando eu falo em transição planetária, lembro de uma música do Jota Quest que fala de dias melhores, né? Então eles dizem, vivemos esperando dias melhores, vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando dias melhores para sempre. Aí a gente para e faz uma perguntinha para nós mesmos. Como é que está a nossa postura nesse esperar por dias melhores? Estamos só esperando? Vai melhorar. Ou será que a gente está fazendo alguma coisa para que essa melhora chegue? Então, hoje em dia existe um verbo, né, novo chamado esperançar.
Então, a gente não tem que ficar só naquele... vamos esperar que vai chegar, vamos ter paciência que vai chegar. É claro que a paciência é fundamental, mas a gente tem que esperar do verbo esperançar. O que quer dizer esperançar? Quer dizer levantar de onde está. Vamos agir. Ir atrás, prejuízo está grande, a gente tem que correr atrás. Construir, não desistir, levar adiante, juntar-se com o outro para fazer de outro modo. Uma mente sozinha, às vezes, a gente não consegue alcançar certas coisas, mas várias mentes pensando em conjunto, a gente chega a um acordo e chega a uma solução. E isso está dito lá no capítulo 20 também do Evangelho, no item 5, quando o Espírito da Verdade fala dos obreiros de Senhor, que somos nós. Somos os trabalhadores da última hora. E ele dá algumas características desses trabalhadores da última hora. E uma delas é o desinteresse. A gente já viu que os falsos profetas lá, eles atuam visando interesse próprio. E o Espírito da Verdade fala que uma das características dos obreiros do Senhor é a caridade desinteressada. E outra coisa, a união, a cooperação. Então, a gente tem que unir forças nesse momento. Ninguém sabe tudo. Nós precisamos um do outro para a gente traçar os nossos planos para ter uma sociedade mais organizada. Para as coisas irem se ajeitando, irem acontecendo. E então, eles dizem, né, na letra, seremos melhores no amor, nós vamos aprender a amar do jeitinho que Jesus nos ensinou. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar a si mesmo e amar ao próximo, quem quer que seja esse próximo. Né? Melhores na dor. A doutrina nos ensina a entender o que é a dor, por que a dor vem nos visitar. Então, a gente vai entender melhor essa questão da dor. Ser melhor em tudo. Vamos cultivar as nossas virtudes, fazer aflorar aquelas virtudes que estão latentes na gente e reforçar aquelas que a gente já conquistou. Então, aí seremos melhores em tudo. Aí os dias melhores vão chegar, né? Então, e Jesus fala que apesar dessa dificuldade toda, do enfraquecimento da fé, do enfraquecimento do amor, nesse período, o Evangelho vai ser mais amplamente divulgado no mundo todo, no planeta todo, apesar dos pesares. Apesar de tudo. E aí, com essa ampla divulgação do Evangelho do Cristo, nós vamos, então, ter a renovação das ideias. Vamos despertar para a nossa melhoria. Né? É nesse momento em que o Evangelho vai sendo, na passagem de Mateus até ele diz, proclamado, né? Nos 4 cantos do mundo, é nesse momento que a gente vai aprender, vai assimilar a mensagem, colocar em prática. É isso que a gente está precisando. A gente sabe o Evangelho, a gente estuda aqui sempre, mas praticar, essa é que é a grande dificuldade nossa. Né? E aí, ele diz mais adiante que esse tempo, que a gente não sabe quanto tempo vai durar, dessa transição de todas essas dificuldades, esse tempo pode ser encurtado. Como que esse tempo pode ser encurtado? A gente tem uma coisinha chamada livre-arbítrio. A gente já viu aqui que a gente tem que fazer esse terremoto, né? Fazer acontecer esse terremoto interior para provocar mudanças. Então, a gente tem que aprender a fazer melhores escolhas. A gente tem a liberdade de escolher. Vamos escolher mais acertadamente. Vamos escolher fazer a paz e não a guerra. Vamos escolher olhar o outro como irmão e ajudá-lo nas suas necessidades. Então, a gente pode encurtar, sim, fazendo escolhas acertadas e nos modificando mais depressa um pouquinho, né? E aí Jesus, depois disso, ele vem
e pela terceira vez ele nos alerta contra os falsos profetas. São 3 alertas que ele traz para nós no sermão profético. Só que dessa vez ele termina essa fala dele dizendo assim: eis que vos preveni. Não está faltando aviso. 3 vezes aqui ele previne a gente. Vamos vigiar, vamos olhar, vigiar e orar. Vamos ficar esperto, saber o que está acontecendo à nossa volta e não deixar que influências negativas nos conduzam, né? Então, ele previne por 3 vezes contra os falsos profetas. E aí, cessado todas essas calamidades, cessando toda essa era de sofrimento, de dor, né? Vai então chegar a nova era, a era da regeneração, que depende da gente quando ela vai chegar, né? Então, e ele diz para nós que esse fim dessa era toda de tribulação que passou vai ser marcada pela ocorrência de efeitos cósmicos, está lá no Evangelho de Mateus. A gente não sabe ao certo que efeitos vão ser esses, mas pelo que Mateus fala no Evangelho, podem ser eclipses lunares ou solares, podem ser quedas de meteoros. Então, vão ser efeitos cósmicos que vão acontecer, finalizando toda essa era e dando, então, o nascimento de uma nova era. E aí chega a tão esperada regeneração, né? Aquele passado de dores todo ficando para trás e nascendo uma humanidade renovada, mais sábia, mais fraterna, mais solitária, sob a luz do Evangelho do Cristo. Essa hora, né, de quando vai acontecer a passagem de uma era para outra, a gente não sabe. Até porque, se a gente for ler mais adiante, no próprio Evangelho de Mateus, no próprio capítulo 24, está lá assim: a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, apenas o Pai. Então, essa hora, a gente só sabe que a gente pode encurtar e chegar mais rápido. Mas a hora mesmo, a gente não sabe. Mas ele dá uma dica aqui pra gente. Ele falou que vão acontecer guerras, fome, flagelos naturais. Então, o dia que nós fomos pacificadores e não fomentarmos mais a guerra, estamos chegando perto. O dia em que nós olharmos o nosso irmão e suprirmos as suas necessidades, vamos acabando com a fome, pelo menos nesse estágio que a gente vê atualmente. O dia que a gente respeitar o meio ambiente, nós também vamos estar mais perto de terminar essa era de dores. Porque muitas coisas acontecem pela nossa imprevidência, pelo nosso desrespeito à natureza, ao meio ambiente, né? E aí, eu trouxe 2 falas da tempo. Uma de Bezerra e outra de Bittencourt Sampaio. A de Bezerra foi uma mensagem através de Divaldo Franco em 2010 na Polônia. E Bezerra diz assim: a barca terrestre que navega os horizontes imensos do cosmos não se encontra à deriva, sem rumo. Jesus está no leme e os seus arquitetos divinos comandam os movimentos que lhe produzem a alteração da massa geológica. Nós vimos que essas alterações vão ocorrer tanto em nós como no globo. Então, eles estão ali comandando todas e tomando conta, zelando pelo planeta, enquanto se operam as transformações morais. Não estamos e nunca vamos estar sozinhos. Eles estão zelando pelo nosso globo, nós temos que fazer a nossa parte, transformando moralmente. E Bittencourt Sampaio, ele diz assim, numa mensagem também, no Grupo Espírita Meimei,
E ele diz: compreendemos nossa missão de obreiros da luz, cooperando com o Senhor na construção do mundo novo. Não ignorais que a civilização de hoje é um grande barco sob a tempestade. Mas enquanto mastros tombam oscilantes e estalam vigas mestras aos gritos da equipagem desarvorada, ante a metralha que incendeia a noite moral do mundo, Cristo está no leme. E a gente termina citando mais uma bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, que eles herdarão a terra. Obrigado, gente, pela atenção de vocês. Que a paz do Mestre continue com todos. Amigos, então, muito obrigado aí, Leda, pelas reflexões, né? E, ao mesmo tempo, né, que o mundo está muito sofrido, né, o mundo também está ávido de esperança, de amor, sedento de amor, né, como a Leda trouxe para a gente. Então, às vezes, a gente fica vendo ali, né, lá fora, a vida tão difícil, né, tanta violência, tanta intolerância, tanta dificuldade em todas as searas. Mas essas mesmas pessoas, né, que estão trazendo também tanta violência, também têm carência de amor, né? Precisamos envolvê-los um pouco mais, né, com mais carinho, com mais... Vou contar para vocês ali, aproveitando esses minutinhos aí que ele deixou, né? Me lembro quando eu estava no Japão, né? Acho que a maior parte sabe, a gente morou ali um tempo no Japão. E a gente, num segundo ano que eu estava lá, a gente começou a fazer umas palestras, né, em diversos grupos espíritas, né, no Japão. Normalmente são grupos de estudo, né? Tinha até um centro, que era onde eu estava, né, mas tinham vários grupos de estudo. E a gente resolveu, então, unir esses grupos de estudo e começamos a fazer um movimento e tal. E aí, nesse movimento, terminava com eu pegava o Shinkansen, pegava o trem-bala e ia para lá para fazer uma palestra lá numa cidade, lá, 3 horas de viagem e tal. E aí, quando eu ia, eu e um grupo, né, nós íamos juntos, e aí, uma vez me chamaram, falaram, então, normalmente eram grupos assim pequenos, você conversava e tal. Mas num, assim, me chamaram, aí eu fui subindo a escada, aí quando eu cheguei, estava num sobrado, e tinha brasileiros, né, era um estudo era em português que estava fazendo, e era como se fosse uma espécie de um Senac lá no Japão. Então as pessoas estavam fazendo assim, tinha treinamento, né? Então eu entrei, tinha um monte de gente treinando fazer coquetel. Então as pessoas fazendo drinks, aí eu passei para aquele monte de pessoas fazendo drink. Aí daqui a pouco me lembro das pessoas que faziam manicure, né? Então elas estavam ali ajudando e tal. Aí eu vi aquele monte de gente, aí eu cheguei lá e falei assim, bacana. Todo mundo trabalhando, né, no seu aprendizado. E aí eu perguntei assim, aonde que vai ser a reunião? Aí eu falei, aqui. Aqui. Vai começar a palestra. Eu fiquei assim, né? Aí tinha um lugar assim, fiquei mais no cantinho. Atrás de mim tinha uma imagem de Buda, né? Tinha um Buda de bronze, com incenso. E eu ali, olhando, as pessoas fazendo unha. E agora, o que eu faço da minha vida? Com livros espíritos na mão, né? É uma situação um pouquinho diferente, né, do que a gente está acostumado, né? E aí, ok. E aí é o que a Leda falou, confia na espiritualidade. E aí começa a falar, e aí que você começa a ver a dor das pessoas. Porque você começa a falar uma mensagem de esperança, de renovação, de um dia, de um amanhã. E aí as pessoas vão parando o que elas estavam fazendo, começam essas pessoas a entrar assim na sala. Aí começa a ficar a sala lotada, um monte de gente assim para te ver falar sobre o espiritismo que eles não conhecem, que nunca viu, nunca ouviu. E aí assim, você fica pensando, meu Deus,
Quanta carência, quantas pessoas não tiveram ainda a oportunidade de conhecer uma coisa que estamos nós aqui conversando sobre isso como se fosse algo tão natural nas nossas vidas, né? Que nos transforma, mas quantas pessoas estão lá fora e nunca viram isso, não têm ciência, não sabem que a vida ela continua, que a morte não existe, não sabe que tudo que as pessoas fazem é perder seus tempos, perde o tempo da encarnação, perde a encarnação inteira, porque não consegue, gasta a encarnação. Então, assim, quando a gente pensa nisso, né, a gente pensa assim, que eu acho que foi o que Leda tentou nos trazer, né? Pensa no nosso papel, né? Nosso papel de ser relevante. É uma pergunta que eu deixo para vocês pensarem em casa assim. Por que encarnamos nesse momento? Pensem nisso. Por que? Será que foi o acaso? Mas o acaso não existe? Pensem nessa pergunta. Por que encarnamos nesse momento? O momento é difícil, como Jesus fez no sermão profético. Ele já disse para a gente, ó, vou dizer como é que vai ser. E aí disse como é que vai ser. E nos colocou aqui. E essa é a pergunta para a gente refletir. Por que encarnamos neste momento? Se esse momento é um momento difícil, o que nós temos de responsabilidade para estarmos aqui nesse momento, hoje? Hoje, aqui nessa casa espírita. Por quê? O que esperam da gente? A gente refletir, como tudo, como a Leda falou, tudo é pessoal, né? Tudo é individual. A gente pensa assim, nessa nossa vida, por que nós estamos aqui nesse momento? Se é um momento tão difícil. Mas Jesus já sabia dele. Já sabia dele há 2000 anos. Então, por que nos mandou? Né? Pergunta interessante para a gente pensar um pouquinho aí. Amigos, vamos então aos nossos avisos. Márcia já me passou um monte aqui. Um monte não, até foram 3 só, né, Márcia? Quer dizer, nesse tempo que eu estou ali sem o celular, sem ver o celular, deve ter passado mais também. Deixa eu ver aqui. Tá. Bom, vamos começar pela nossa Assembleia Geral Ordinária, né? Temos uma Assembleia no sábado que vem, né, dia 29 de março, para os associados, portanto, né? A convocação é para os associados efetivos, né? Aqueles que têm mais um ano de casa, mas todos os associados estão convidados também. Ela ocorrerá aqui, né, nesse exato local, né, no sábado às 15h30 em primeira convocação e 16 horas em segunda e última convocação. Então, esse é mais um aviso aí legal para os nossos associados efetivos comparecerem. Temos o Bazar de Páscoa, né? Bazar de Páscoa, 5 de abril. Em abril já. 5 de abril, 9 de abril e 10 de abril. 5 de abril é um sábado. Temos às 10 horas da manhã às 19 horas, né, que nos pega aqui exatamente nosso evento. No dia 9 de abril, quarta-feira, 20 horas. E 10 de abril, quinta-feira, 16 horas. Né? A arrecadação destina-se à manutenção das atividades da CECEDA. E o último aviso, né, aproveitando aqui a nossa amiga Leda, aqui, presidente da AME, Teresópolis, estamos aqui com a Carla também, né, Carlinha? Oi? Não? Futura? Eu sei. Eu sei, ela não sabe, talvez. Nós sabemos, Leda, mas ela não sabe. Aí eu não quis só dar essa ótima notícia para ela, que ela ia ser a próxima presidente da AME Teresópolis aqui. Associação Médica Espírita, então nós vamos ter, né, o Cláudio Conte, então, no dia 23, obviamente amanhã, 10 horas, e aquilo que a gente brincou, que a gente vai aprender aqui, que é microtúbulos, que o tema dele é comunicação, espírito, corpo, processos quânticos e microtúbulos. Então, por favor, ela vai se dar nos Facebook da AME Teresópolis e no YouTube, quem puder assistir. E se eu não puder, depois vocês me digam o que é o microtúbulo, que eu vou ficar vendo, não quero desencarnar curioso com isso, não. Vamos ficar... Amigos, vamos então... A pergunta, muito obrigado, Cláudia. A pergunta que não quer calar. Alguém nos visita hoje pela primeira vez?
Não? Ok, amigos. Então, amigos, muito obrigado aí pela presença. Nós vamos encerrar aí o nosso trabalho com uma prece, como sempre fazemos, e depois iniciar o trabalho de passe. Lembrando que aqueles que desejarem tomar o passe não é obrigatório, aqueles que desejarem, por favor, permaneçam, né, no local, e nós começamos a organizar aí para a chamada aí na nossa salinha de passe. Ok? Leonardo, você pode fazer a nossa prece aqui, Leonardo? Muito boa noite a todos. Vamos orar. Senhor Jesus, mais uma vez aqui estamos, reunidos em Teu nome, estudando a Tua palavra, a Tua boa nova, Teu evangelho, clarificado à luz das explicações do Espírito da Verdade. Agradecemos muito os conhecimentos que aqui nos foram compartilhados. Pedimos para que possamos internalizá-los em nossa consciência, onde estão escritas as leis de Deus sábias e imutáveis, para que possamos transformar e traduzir todos esses ensinamentos em atitudes positivas no nosso dia a dia, para que possamos ser exemplo àqueles que nos cercam, seja no ambiente familiar, seja no ambiente de trabalho, e assim podemos ser dignos do título de espíritas cristãos. Agradecemos o pão que temos à mesa, o teto que nos acolhe e o trabalho com que contamos para ganhar nosso sustento digno. Em nome de Deus Jesus e dos amigos espirituais, damos por encerrado mais essa etapa dos trabalhos da noite. Que assim seja.